Olá, pessoal. Essa é a nossa aula de número 15. É uma aula de revisão, já que então nós tivemos a decisão da UCDB que essa semana será uma semana de avaliação. Nós faremos então nossa prova na próxima aula, para a turma da manhã, dia 16, para a turma da noite, dia 17, certo? Foi antecipada, eu já coloquei para vocês o novo plano de ensino, também acho que na aba relatórios ali, relatório da disciplina, ali eu já coloquei o novo plano com essa antecipação, é uma prova que vai ter peso 7, conforme ela estava programada. Tá? Ela vai constar como P1, apesar de ser P2, mas na verdade aquela nota da P1, aquele valor da P1, ele foi diluído em várias atividades que vocês já devem ter recebido. Caso alguém tenha alguma dúvida em relação à sua nota anterior, por favor, me chamem no privado, no e-mail, que eu posso responder vocês, certo? Bom, então vamos lá para a nossa aula de revisão. Eu já coloquei a tabela que a gente vai falar hoje nessa aula para vocês no nosso ambiente virtual e também já coloquei os casos que a gente vai trabalhar na aula de noite. Então, hoje à noite a gente vai fazer uma aula, que é uma aula que vai ser ao vivo, de conversa sobre os casos que eu coloquei para vocês. Aqueles 2 casos e perguntas sobre os casos é exatamente o modelo da prova, certo? Para não ter dúvidas, para que vocês já tenham feito antes um exercício similar ao que a gente vai fazer na prova, certo, pessoal? Então é aquilo ali e a gente ainda vai fazer então aula ao vivo para conversar sobre esses casos. Para fins de presença, basta responder umas das questões dos casos, tá? Conforme está previsto ali na atividade, certo? Quem puder participar da aula ao vivo, ótimo. Quem não puder, a aula vai estar gravada. Então, a aula é hoje, dia 13 de abril, às 21 horas. Ok, pessoal? Eu vou disponibilizar o link aqui, provavelmente por Zoom, certo? Bom, então agora eu vou compartilhar com vocês a tabela que eu fiz para a gente, então, trabalhar na aula de hoje. Então, a ideia é que a gente possa, nessa tabela, visualizar melhor e até para ajudar vocês na prova, visualizar todas as técnicas que a gente viu da aula 11 à aula 14, tá? Iniciando, então, na aula 11 com a psicoeducação. Eu não fiz as técnicas na ordem como a gente aprendeu, porque eu vi algumas dificuldades ali na compreensão de vocês, então mudei um pouquinho a ordem, tá? Mas são as mesmas técnicas. Primeiro, começando com a psicoeducação. A psicoeducação basicamente é uma técnica que a gente usa do início ao fim, especialmente no início. Lembra que ela consiste em ensinar o cliente sobre o modelo cognitivo, o processo psicoterápico, o transtorno o diagnóstico que ele tem, também ensinar a sua família se necessário, e basicamente ela permite uma aliança terapêutica, ela motiva e compromete o cliente, também promove a possibilidade do cliente compreender o modelo cognitivo, tá? Inicialmente ela é essencial, ao longo do processo a gente vai utilizar bastante. Questionamento socrático. Então, vocês veem que eu antecipei o questionamento socrático, é uma técnica de reestruturação cognitiva, utilizada em qualquer etapa do processo terapêutico, muito no início também, tá? Ela é uma técnica básica de outras técnicas, então ela é ferramenta para outras técnicas, porque ela consiste basicamente em perguntas. Eu posso usar um questionamento socrático, eu posso usar muitos questionamentos socráticos, eu posso usar uma sequência deles que vão fazer uma descoberta guiada, certo? Então, essa é a lógica do questionamento socrático. Perguntas que vão buscar que o cliente compreenda o pensamento dele como uma ideia e não como uma verdade. E existem muitas formas de interpretar o mundo e o pensamento dele é só mais uma. Então, ele não precisa confiar automaticamente no que ele pensa. Ele pode criar alternativas de pensamento. Esse é o foco do questionamento socrático. Ampliar o pensamento, criar outros pensamentos, questionar o pensamento inicial do cliente, certo? Bom,
E existem muitas maneiras de fazer isso. Pode ser feito em todos os níveis cognitivos. Lembra dos níveis cognitivos? Pensamento automático, crença intermediária, crença central. Nível 1, nível primário, mais superficial, com mais acesso à consciência, ao pensamento automático, que é situacional. As crenças intermediárias e crenças centrais. Crenças intermediárias, nível secundário, crenças centrais, nível terciário. Esses níveis são mais longitudinais, ou seja, mais presente em várias situações, e eles tendem a ser mais antigos, tá? As crenças centrais basicamente constituem a personalidade do cliente, tá? Bom, por que eu falei isso? Para vocês entenderem melhor a diferença entre seta descendente e descoberta guiada, tá? Descoberta guiada, então, para quem ficou na dúvida, ela é uma ferramenta que usa uma sequência de questionamentos socráticos, tá? Que ela visa, então, identificar tanto o nível primário, os pensamentos automáticos, quanto os níveis secundários. Mas ela é muito utilizada no início da terapia para o cliente entender o processo cognitivo, modelo cognitivo, melhor dizendo. Tá? Então a gente vai fazendo perguntas para o cliente entendendo qual foi a situação, qual pensamento você teve, qual comportamento, qual emoção, o que significou esse pensamento para você. Você consegue pensar de outra maneira? Existem outras maneiras de pensar essa situação? E se você pensasse de outra maneira, você mudaria a emoção? Você se sentiria diferente? E se comportaria diferente, você acha? Então, a gente vai na descoberta guiada, ensinando o cliente o modelo cognitivo e flexibilizando, então, esse olhar em relação ao pensamento, tá? Então, a descoberta guiada é basicamente isso. Eu vou montar a conceituação cognitiva, posso montar com a descoberta guiada, né? Então, ela pode ir me levando, eu posso ir no meio das perguntas, eu posso perguntar, tá, mas o que significou isso para você? E o que isso fala de você? E aí eu vou construindo aí a conceituação mais longitudinal também. Tá? Então, a descoberta guiada basicamente é isso. Ela explora todo o nível primário ali, essa sequência de situação, pensamento, emoção, comportamento, e explora também o longitudinal, se necessário. E ela ainda possibilita a gente poder analisar se existe possibilidade de pensamentos alternativos, como seriam esses pensamentos alternativos. Na verdade, então, esse é o foco da descoberta guiada, que o cliente vá descobrindo o modelo cognitivo na realidade dele, no dia a dia dele, tá? Em sessão terapêutica, tá? Então, uma técnica da sessão terapêutica, uma das iniciais. A seta ou flecha descendente é uma técnica mais objetiva, que uma vez que eu já tenho ali sequências de pensamentos, de situações, pensamentos, emoções e comportamentos já conversados com o cliente, já identificados no dia a dia do cliente, então eu vou fazer a flecha descendente para descobrir os níveis secundários e terciários. Então, o foco da técnica flecha descendente é identificar os níveis secundários e terciários, quais são as crenças centrais e as crenças centrais. Então, eu parto do nível mais superficial e vou para o nível mais profundo, por isso descendente, tá? Então, essa é a técnica da seta descendente, basicamente com duas perguntas socráticas, que é: o que significou isso para você? O que isso fala, o que isso significa de você, o que isso fala de você, o que isso fala do mundo, o que isso fala do futuro, para descobrir as crenças centrais. Certo, pessoal? Então, a seta, ela é muito mais objetiva e, em geral, a gente usa em conceituação cognitiva, quando a gente está buscando reavaliar a conceituação cognitiva ou fazendo a conceituação cognitiva, tá? Ela tem esse foco de ir diretamente para os níveis secundários e terciários e conscientizar esses níveis, tá bem? Bom, além disso, a gente tem o registro dos pensamentos disfuncionais. Em geral, o registro dos pensamentos disfuncionais, ele é uma técnica que ele vai ensinar o cliente no dia a dia a utilizar o modelo cognitivo. Então, a gente faz aquela tabelinha famosa, né? E coloca lá pensamento, sentimento, comportamento e pensamento alternativo.
e o cliente vai fazendo isso nas situações do dia a dia dele, né? Então, ele coloca a situação aversiva e faz essa tabelinha sobre os pensamentos, sentimentos e comportamentos associados, tá? Então, o registro dos pensamentos funcionais, ele tem o objetivo de identificar os pensamentos automáticos e as crenças centrais e as crenças intermediárias. Desculpa. Identificar os pensamentos automáticos. Não trabalha com nível secundário e nível terciário, viu? O registro de pensamentos disfuncionais, ele foca nas crenças, nos pensamentos automáticos, tá? Então, a seta ou flecha descendente, ele vai investigar níveis secundários e terciários. A descoberta guiada na sessão, ela pode investigar os níveis secundário ou terciário, ou ela pode simplesmente só investigar o nível primário, o modelo cognitivo. Então, ela é um método de uso dos questionamentos socráticos na sessão, tá? A seta, ela tem um objetivo muito claro de ir para os níveis mais profundos e o registro dos pensamentos funcionais tem o objetivo de registrar, conscientizar o modelo cognitivo em cada situação vivida no dia a dia do cliente, tá? Em geral, o RPD a gente usa antes da seta. A gente já começa a usar o RPD tanto na sessão quanto favorecer que o cliente utilize ele na vida cotidiana antes da seta, porque aí ele vai chegar com várias situações, vários pensamentos automáticos já identificados para a gente começar por ali a fazer a seta. Tá, pessoal? Se não ficou claro, a gente vai conversando nas próximas aulas. Tá? Então, isso é a base da reestruturação cognitiva. Tanto essas que a gente falou até agora são técnicas que identificam esquemas, pensamentos e crenças. O foco dessas técnicas é basicamente identificar os pensamentos e as crenças. O RPD ele já permite também construir pensamentos alternativos, então começa a reestruturação e também lá o questionamento socrático é uma técnica que vai permitir, conforme a pergunta que eu faço, pensamentos alternativos, tá, gente? Mas isso é importante vocês entenderem, que são técnicas que estão no nível primário ali da sessão, no nível inicial da terapia, aliás, que são técnicas que identificam os pensamentos, que vão fazer a conceituação cognitiva, que vão nos auxiliar a construir hipótese de trabalho e que o cliente vai aprendendo o modelo cognitivo, tá? Já o teste de evidências é uma técnica, uma vez que eu já tenho identificado os pensamentos automáticos, pensamentos alternativos, ou às vezes só os pensamentos automáticos, as crenças centrais e intermediárias, eu já posso começar a testar as evidências, né? Testar o quanto que esses pensamentos condizem com a realidade, se existem evidências que comprovem ou refutem esses pensamentos, tá? Então já é uma técnica que já vem no momento seguinte. Bom, uma vez identificados esses pensamentos, eu vou ver se eles realmente condizem com a realidade ou não. Eu vou validar esses pensamentos, eu vou examinar a validade deles. Então, o teste de evidências ele tem esse papel. A gente vai encontrar na literatura também as perguntas do teste de evidência como questionamentos socráticos, tá? Porque não deixam de ser, porque eles estão tentando identificar a validade dos pensamentos, tá? Então, são questionamentos socráticos? São. Mas aqui usado no modelo de exame de evidências, a gente vai usar uma tabela onde a gente vai colocar assim as evidências que refutam, as evidências que validam e vamos comparando para chegar na conclusão qual o pensamento que é mais forte, que é mais robusto, que é mais convincente para o cliente, tá? O contínuo cognitivo, então, é uma outra técnica que ela visa redimensionar o pensamento, tá? Então, o foco dele é bom, principalmente para aqueles clientes que têm aquele pensamento tudo ou nada, se eu não tirei 10, então eu sou um fracasso, né? Então, eu vou redimensionar esse pensamento no contínuo. Bom, então, se você tirou 9, você é um fracasso, quem tira 3, 4, é o quê? Você teve algum colega que tirou 3, tirou 4? Quanto que tirou os teus colegas? Né? Ah, então eles são o quê? Ah, o João
Ele é um cara estudioso, mas ele às vezes não consegue compreender muito bem, mas nem por isso ele é um fracassado. Bom, e por que que você tem que ser um fracassado? Né? Se o João não é um fracassado, então você em relação ao João estão aonde nesse contínuo, né? Então, se ele estava lá no 0, daqui a pouco o João vai estar no 5, ele vai estar no 7, né? E aí a gente vai fazendo esse contínuo em relação a todos. Em geral, o paciente com a distorção tudo ou nada, ele se compara em relação ao melhor, né? Fulano tirou 10, eu tinha que ter tirado 10, tá? Mas além, o fulano tirou 10 e os outros tiraram quanto? E esses outros são todos incompetentes e fracassados, então a gente vai trazendo essa crítica, redimensionando a crítica para o cliente, para que ele possa invalidar essa lógica de julgamento. Tá? Esse é o contínuo cognitivo, também utilizada mais adiante, depois que a gente já tem pensamentos automáticos, a gente já tem pensamentos alternativos, o cliente já aderiu e ele está disposto a refutar os pensamentos automáticos. Eu não saio fazendo esse contínuo de cara, que eu corro o risco do cliente perder a confiança, porque ele vai dizer, não, mas é assim, eu entendo assim, e pronto, tá? A referência de outra pessoa ou terceira pessoa, a mesma coisa, precisa ter já alguns passos andados, já psicoeducação, modelo cognitivo, RPD. O foco aqui é ter outras referências. Bom, tem alguém que pensa diferente de ti, alguém que tu conheça, que é uma pessoa que você confia, assim. Como é que essa pessoa pensa? O que você acha disso? E aí, bom, por que você não pode usar isso para você? Você não poderia, de repente, usar esse recurso que essa pessoa tem para você, né? E a outra questão é pensar alguém que pensa como eu e ver a crítica que eu tenho a essa pessoa, tá? Então, ali no capítulo da Judith Beck tem 4 exemplos. Um dos exemplos, inclusive, ele fala de usar um filho, né? Se fosse um filho seu que estivesse passando por isso, como que você, o que você falaria para ele se ele te falasse que pensa como você, né? Como você se sentiria se ele pensasse assim, né? Então, por que isso não vale para você? Então, a gente usar um apelo emocional ali para a cliente poder ver o quão cruel ela está sendo na avaliação dela mesma, né? O quão negativa ela está sendo com ela mesma e poder fazer uma interpretação um pouco mais amigável, um pouco mais compreensível, com compaixão em relação a ela mesma, tá? Cartão de enfrentamento, então, uma outra técnica que a gente trabalhou, li vários cartões de enfrentamento de vocês. Nós avaliamos os tipos de cartões de enfrentamento, na verdade, consiste em escrever, então, uma frase ou mais de uma frase, né? Que são coisas que possam motivar o cliente ou pode ser uma estratégia de enfrentamento também, ou seja, algo que eu vá fazer para que eu não incorra no sintoma, né? Ou ainda aquela história de botar o pensamento automático do lado e o pensamento alternativo do outro, né? Para que eu veja a forma como eu penso e a forma como eu posso pensar. Nessa lógica do pensamento automático do lado e o pensamento alternativo do outro, é importante que o pensamento alternativo ele invalide o pensamento automático, ele seja uma oposição ou uma contradição ao pensamento automático, tá? E aí uma forma de construir é pegar a distorção cognitiva e focar, né, qual é o erro cognitivo do pensamento automático e tentar corrigir ele no pensamento alternativo, tá, pessoal? Bom, sempre fazendo de acordo com as crenças do cliente, tá, gente? Então, assim, eu vi muita gente colocando lá no caso, que sua mãe ama você, mas a gente não sabe se a mãe ama de fato, e para o cliente a mãe não ama, então é complicado a gente querer que ele acredite que a mãe ama. Esse não é um pensamento alternativo eficiente, tá? Talvez o mais eficiente é fazer com que a pessoa compreenda que aquela ação não significa que a mãe ama ou não ama. Pronto, tá? Então é mais nesse sentido. Essa associação entre, bom, a ação e o pensamento, né? Não, o que a mãe fez não necessariamente significa que ela não ama, mas também não significa que ama, tá, gente? É só invalidar a questão do não amar. Ela me odeia. Não significa que ela me odeia,
ponto, certo? Então, para que a gente não incorra num problema que é o cliente começar a achar que a gente está confrontando de uma forma muito radical e que às vezes até a gente não sabe o quanto que tem de respaldo na realidade aquele pensamento dele, tá? Identificação de distorção cognitiva consiste em ensinar o cliente a identificar o erro cognitivo dos pensamentos, tá? E aí eu posso dar uma tabelinha com todas as distorções e o cliente ele vai aprendendo então a identificar onde que está errado aquele pensamento, o que que ali tem algo disfuncional, tá? É bem legal utilizar essa técnica. Quando o cliente já está bem apropriado do RPD, a gente inclui no RPD essa questão da distorção cognitiva. E isso favorece que ele invalide com mais segurança o pensamento automático, tá? Ele vai realmente, encontrei o erro do pensamento, realmente esse é um pensamento disfuncional, certo? Bom. E aí a gente vai para as técnicas comportamentais, que são basicamente 3 que a gente estudou até agora: a exposição, a dessensibilização sistemática e a prevenção de resposta. Exposição e dessensibilização sistemática, e também a prevenção de resposta, basicamente promove a habituação. Lembra que a gente falou na aula? A habituação, que é eu acostumar com o estímulo aversivo de uma forma que ele já não provoque reações fisiológicas, comportamentais e emocionais disfuncionais, certo? Eu vou me habituando, eu vou convivendo com ele de uma forma que ele passe a ser menos aversivo, tá bem? Bom, a exposição, existem 4 tipos de exposição: imaginária, virtual, interoceptiva e em vivo. Tem os vídeos lá para vocês identificarem isso na prática, tá? A interoceptiva eu vi que gerou bastante dúvidas, né? Ela basicamente é utilizada no pânico, consiste sim eu promover uma crise de pânico em sessão, tá? Existem algumas técnicas para fazer isso, né? Tipo, girar a cabeça do cliente, ele começa a sentir os sintomas fisiológicos e emocionais da crise de pânico, e a partir disso a gente vai mostrando o manejo dessa crise para ele se sentir mais seguro da capacidade dele de manejar essa crise e também de poder confiar mais de que esta crise não é necessariamente um ataque cardíaco que vai levar ele à morte, também não é um processo de enlouquecer, né? Não é um surto psicótico, é simplesmente uma crise de ansiedade que tem início, meio e fim. Esse é o foco da exposição interoceptiva, que o cliente confie nisso, que ele vivencie isso e possa, então, confiar na sua capacidade de manejo dessa situação. A partir disso, ele é, então, indicado que ele se expõe a situações aversivas e mesmo correndo risco de ter a crise, porque aí ele já tem o manejo da crise. Então, provavelmente, se ele tiver a crise, ela não vai ter o impacto funcional que ela teria, e às vezes ela vai vir muito mais leve, porque o cliente já sente segurança em relação à capacidade dele de lidar com a crise do pânico. Tá? Então, o essencial da interoceptiva é isso, que ela antecede a em vivo, normalmente, tá? Indicada, todas as 3 técnicas, então, comportamentais, indicadas para a etapa intermediária final, tá? Depois que eu já fiz psicoeducação, depois que eu já trabalhei um pouco de modelo cognitivo, fundamental. A etapa intermediária final significa daqui a 3 meses? Não, o tempo varia de cliente para cliente. Às vezes o cliente já fez todo esse processo em 5 sessões, 4 sessões. Bom, aí eu posso entrar com a exposição. Tá bem, gente? Então, isso é importante. Mas durante essas 5, 4 sessões anteriores, eu já vou falando de exposição, eu já vou construindo a hierarquia de situações, eu já vou mostrando para o cliente como é que a gente vai usar essa técnica para que ele faça a psicoeducação da técnica e acredite na técnica. Tá bem? Bom, a dessensibilização sistemática, ela se diferencia da exposição porque ela traz, então, a questão da técnica de relaxamento prévia à exposição, tá? Então, antes da exposição, a gente faz uma técnica de relaxamento e o cliente vai para a exposição relaxado.
Isso faz com que haja um emparelhamento entre a sensação de relaxamento e o estímulo aversivo. Esse é o foco da dessensibilização sistemática, tá? Que o cliente veja que o estímulo pode estar associado a um sentimento de relaxamento, a uma sensação de relaxamento, e não aquela reação fisiológica aumentada. Então, ele consegue se expor mais ao estímulo, certo? Ele vai conseguindo estar mais próximo daquele estímulo, porque ele não vai ser mais tão desencadeador de reações aversivas, tá? Então, essa é a lógica da dessensibilização sistemática. Tanto a exposição quanto a dessensibilização trabalham com a hierarquia, com a ideia de construção de situações que vão da menos aversiva até a mais aversiva, tá bem? Posso fazer dessensibilização usando a imaginária, usando a virtual. A interceptiva é mais difícil, tá? A interceptiva por quê? Porque, na verdade, a exposição interceptiva, eu vou estar trabalhando com a lógica de expor o paciente à crise, ao sofrimento. Então, ele não pode estar relaxado, porque senão ele não entra em crise, tá? Bom, prevenção de resposta. A prevenção de resposta seria, então, o cliente não realizar algum comportamento que seja, vamos dizer assim, que provoquem um alívio, né? São comportamentos que, quando o cliente está muito ansioso, ele faz para se sentir aliviado. Mas, na verdade, aquele alívio reforça o gerador da ansiedade, tá? Então, assim, eu tô ansiosa, eu como, aí eu me vejo gorda e eu me sinto gorda e mantenho a minha ansiedade. Eu me senti gorda, eu fico triste, eu fico ansiosa, eu como mais e me sinto gorda. Então, esse comportamento compulsivo, ele tem que ser barrado, né? Então, eu coloco aí, consiste em não realizar um comportamento, eu não vou realizar a compulsão, eu tô ansiosa, eu não vou comer. Eu tô ansiosa, no caso da compulsão alimentar, tá? No caso do transtorno obsessivo compulsivo, que é o que é mais usado na prevenção de respostas, tá? Eu não vou lavar a mão achando que as minhas mãos estão sujas, eu não vou revisar se a porta está fechada 2, 3, 4 vezes. Eu já revisei uma vez, eu não preciso revisar de novo. Então, eu vou confrontar aquele comportamento que me traria alívio, que na verdade reforça a minha ansiedade, tá? E fazendo com isso junto com a exposição. Então, a EPR, exposição e prevenção de resposta, é o tratamento ouro comportamental para o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então, a EPR basicamente é isso, é um confronto aos comportamentos compulsivos não realizando, né? Então, eles não vão ser realizados diante da situação aversiva, tá bem? Bom, também indicada para intermediárias, afinal, quando já tenha mais confiança no terapeuta, né? O cliente possa realizar isso sem ter uma resposta mais aversiva, né? Então, as 3 técnicas são técnicas que exigem confiança, que existe uma relação terapêutica, uma psicoeducação bem feita, né? E o cliente, ele possa estar seguro que aquela técnica vai ajudar ele, apesar de inicialmente promover um aumento da ansiedade, né? Então, vai promover isso, a gente tem que deixar claro para ele, vai aumentar a ansiedade no primeiro momento, mas na sequência, 15 minutos a 3 horas depois, a tendência é que você tenha uma redução muito grande da ansiedade. Tá, pessoal? Bom, essas foram as técnicas que a gente estudou até o momento. Essa foi a nossa aula de revisão de técnicas. Eu vou, então, aguardar vocês na aula ao vivo à noite. Eu vou tentar compartilhar o link conforme está previsto ali no ambiente virtual. Se houver algum problema, eu vou tentar entrar em contato antes com vocês, tá? A princípio, vou usar o Zoom, talvez o Meet, se eu não conseguir usar o Zoom. Tá bem, gente? Bom, então nos falamos à noite. Para quem eu não vê à noite, uma boa prova. Quem quiser me procurar no fórum depois de ver a aula da noite, estou disponível também. Ok, pessoal?